Tudo o que você vai ver a seguir começou com um mapa mal feito, com bordas tortas, bandeira do Brasil enfiada no lugar errado e a frase Guiana Brasileira escrita em Comic Sans. Porque o apocalipse também tem senso de humor gráfico. Era só mais um post no Twitter, desses que surgem às 3 da manhã, quando o tédio se mistura com o nacionalismo de boteco. Brasil do futuro, dizia a legenda, enquanto a imagem mostrava o território da Guiana anexado ao Brasil, como se fosse um novo bairro do Amapá. Piada de adolescente com delírios imperiais. O tipo de coisa que, em tempos normais, seria engolida pelo algoritmo e esquecida em 2 scrolls. Só que 2025 não tem mais tempos normais. E a internet, essa deusa sem critério, decidiu tornar o meme viral. Milhões de visualizações, milhares de retweets, centenas de comentários dizendo: tem que anexar mesmo, terra nossa por direito histórico, e claro, faz o L que a Guiana vem. Parabéns, você acabou de assistir o nascimento de uma crise diplomática em tempo real, com direito a filtro de cachorro e emoji de bandeirinha. Nos dias seguintes, influencers de 5ª categoria e parlamentares de 7ª começaram a compartilhar o mapa como se fosse verdade histórica. Cortaram trechos de livros de geografia, citaram tratados da época colonial fora de contexto e inventaram um novo mito nacional. A Guiana foi roubada de nós. E como ninguém checa nada e todo mundo compartilha tudo, pronto. O meme virou narrativa e a narrativa virou movimento. Na Guiana, o pânico começou com espanto. Meios de comunicação locais começaram a noticiar que o Brasil, ou pelo menos a parte barulhenta dele, estava questionando a soberania guianense. O Ministério das Relações Exteriores da Guiana lançou um comunicado oficial pedindo retratação. A imprensa caribenha começou a cobrir o caso como uma possível escalada de desinformação geopolítica. E o Itamaraty? Silêncio. A diplomacia brasileira entrou em modo fantasma, provavelmente esperando que o meme morresse, como todo meme morre, soterrado por outros memes. Só que dessa vez, o meme não morreu. Ele se adaptou, viralizou em outras redes, ganhou vídeo, jingle, remix com voz de pato e, claro, virou camiseta. O selo definitivo de que uma idiotice alcançou o status de identidade nacional. Agora, pensa comigo, um mapa inventado, compartilhado por Zé Ninguém e levado a sério por Zé Alguma Coisa, gerou um problema real entre 2 países. Não porque havia tropas na fronteira, mas porque havia influencers com Wi-Fi. É esse o mundo agora. As fronteiras não são mais delimitadas com bandeiras e exércitos, mas com curtidas, RTs e stories. E basta uma imagem mal feita, um título provocativo e um tweet com brincadeirinha ou não RS, para incendiar relações internacionais. O que antes exigia anos de tensão diplomática, hoje acontece em 48 horas com um Canva gratuito e um grupo do Telegram. Você não precisa de tanques, só de engajamento. E talvez uma thread com 10 fatos que provam que a Guiana é, sim, nossa. Toda piada ruim tem um momento em que alguém, sem o menor traço de ironia, decide tratá-la como proposta. E no caso da Guiana Brasileira, esse alguém, claro, ria. Usava paletó, microfone de lapela e estava devidamente eleito. A piada subiu de categoria, virou pauta de comissão.
Não demorou. Um deputado federal, cujo currículo político inclui um curso online de estratégias de reconquista territorial e a publicação de memes com a cara de Dom Pedro II, dizendo "não errei uma", resolveu aproveitar a onda. Subiu à tribuna, com um mapa impresso em A3, apontou para a Guiana com cara de quem descobriu petróleo. Spoiler, tem petróleo lá. E disse com voz grave: "Está na hora de reavaliarmos nossos limites históricos." E ninguém o impediu. Pelo contrário, recebeu aplausos, emojis e um convite para participar de uma live geopolítica com o coach que acha que o Brasil precisa de uma frota naval só para chamar de sua. E foi assim que a ficção deslizou sorridente para dentro do legislativo. Nos dias seguintes, outros políticos, com medo de parecerem menos patrióticos que o cara do PowerPoint imperial, começaram a endossar a ideia. Citaram documentos da época do Império, trechos soltos de cartas diplomáticas de 1889 e o clássico argumento da internet de que, se tá no Google, é verdade. De repente, o feed estava lotado de parlamentares usando a hashtag #YouGuiana Brasileira. Uns por ignorância, outros por estratégia e alguns, sinceramente, só porque queriam aparecer na TV. Porque é isso que a política virou em 2025. Uma extensão disfuncional do Twitter, onde a performance importa mais que a realidade e o que vale não é o que é possível, é o que viraliza. Mas o pior é que, nesse caso, viralizou com gosto. A coisa cresceu tanto que um influenciador, daqueles que acham que geopolítica se aprende em 3 vídeos do TikTok, organizou uma caravana patriótica até a fronteira. Sim, um comboio de brasileiros com camisetas verde-amarelas, bandeiras gigantes e drones filmando a jornada em 4K. No caminho, pararam em cidades pequenas, fizeram discursos sobre resgate histórico e entregaram panfletos com o título "Por que a Guiana é nossa e não sabe?". Esse é o nível. E o governo? O governo assistia. No máximo, emitia uma nota vaga falando de liberdade de expressão e humor nas redes. Nada de condenar, nada de corrigir. Afinal, por trás das portas fechadas, alguns ministros perceberam uma coisa valiosa: o meme dá voto. E voto, como você sabe, é mais precioso que tratado internacional. Enquanto isso, na Guiana, o clima esquentava. O presidente da República fez um pronunciamento em rede nacional. Acusou o Brasil de leniência diplomática. Chamou o episódio de tentativa velada de intimidação simbólica. Mandou reforçar a segurança na fronteira e ativou acordos regionais com países vizinhos para garantir soberania e estabilidade territorial. Ou seja, você fez uma piada e agora tem tropa mobilizada no norte da América do Sul. E tudo isso porque alguém lá atrás quis ganhar likes com um mapa editado no Paint e uma piadinha sobre o Brasil que deu certo. Agora, olha ao redor. O meme virou manifesto. O manifesto virou movimento. O movimento virou discurso oficial. E o discurso oficial tá virando política externa mal disfarçada. Se isso parece um roteiro de sátira, parabéns. Você ainda tem senso de proporção. Mas o Brasil não tem mais esse luxo. Tudo bem, uma piada escapou. Um político gritou. A imprensa noticiou. Você pensa, ok, ainda dá para voltar atrás. Mas não, porque o que veio depois não foi recuo.
foi ranço amplificado em 4G à fronteira norte, aquela que até semana passada era sinônimo de estrada de barro, mato e um ou outro bar que vende fiado. De repente, virou ponto turístico patriótico. O tipo de lugar onde influencers vão para fingir que estão defendendo a soberania nacional e terminam gravando dancinha com trilha sonora de música militar remixada com batidão funk. Grupos autodeclarados como defensores da pátria começaram a se organizar em caravanas. Isso mesmo, literalmente gente saindo de cidades do interior do Brasil, alugando vans, pintando o rosto com tinta guache e indo para a fronteira como se fosse o novo Jalapão, com direito a post no Instagram. Missão Guiana, Reconquista, simbólica em andamento. Teve acampamento, teve live, teve até arraiá temático chamado São João da Soberania. E claro, teve merch, camisetas, bonés, chaveiros escrito Guiana é nossa, tudo esgotado. Porque se é absurdo o suficiente, alguém vai vender. Atenção, que era só digital, passou a ter reflexo físico. Moradores da região começaram a relatar aumento de movimentação diferente. Turistas estranhos, drones sobrevoando áreas rurais e até tentativas de montar bandeiras brasileiras em território guianense. É isso mesmo. Brasileiros amadores improvisando hasteamento de bandeira do lado de lá da linha, como se fosse um episódio mal dirigido de Narcos, edição geográfica. Do lado guianense, o clima virou alerta. O exército local. Pequeno, mal equipado, mas extremamente irritado, intensificou patrulhas. Houve revistas, detenções breves, expulsão de estrangeiros suspeitos de comportamento provocativo. Em Georgetown, o governo iniciou reuniões emergenciais com países vizinhos e, num movimento bem 2025, convocou influenciadores locais para combater a narrativa com mais memes. Sim, a diplomacia virou batalha de criatividade em Canva. Enquanto isso, os grupos brasileiros se radicalizavam. Canais no YouTube surgiam com nomes como Guiana Livre do Comunismo e Operação Norte Verde e Amarelo. Fake news corriam soltas. Guiana abriga laboratório chinês escondido. Há bases secretas da OTAN na floresta. A Guiana foi vendida à ONU e ninguém te contou. Cada mentira mais idiota que a outra. E cada uma ganhando mais curtidas do que a verdade jamais conseguiria. Agora segura essa. Algumas das postagens começaram a ser impulsionadas com anúncios pagos. Sim, dinheiro de verdade. Gente comprando alcance para espalhar geopolítica delirante, disfarçada de despertar patriótico. E sabe quem mordeu a isca? Muita gente. O cidadão comum, cansado de política, desinformado, carente de identidade e autoestima, achou no meme uma missão: recuperar a Guiana. Como se ele fosse pessoalmente devolver o mapa à sua forma original, usando só a força do compartilhamento e uma lanterna de celular apontada para o norte. A coisa escalou tanto que o Itamaraty, pressionado por embaixadas internacionais, finalmente resolveu se pronunciar. Mas o texto? O texto. Um malabarismo diplomático de vergonha alheia. Lamentamos os mal-entendidos recentes nas redes sociais e reafirmamos nosso compromisso com a estabilidade regional. Mal-entendido? Gente sendo detida em outro país com camiseta do Brasil e gritando: essa terra tem dono? É só
Um mal-entendido? Enquanto isso, a Venezuela, aquela que nunca perde uma boa treta na vizinhança, começou a soltar declarações solidárias à Guiana. Não porque ama a Guiana, mas porque vê ali uma chance perfeita para gerar instabilidade no Brasil sem sujar as mãos. E então, como se o roteiro não estivesse ridículo o suficiente, surgiram boatos de que empresas guianenses estavam bloqueando contratos com firmas brasileiras. A cooperação regional, congelada, trocas energéticas, sob revisão, estudantes brasileiros em intercâmbio, recebendo orientação para se manterem discretos. Tudo isso por um mapa, uma piada, um meme mal recortado. E agora você tem patrulha em rodovia de terra, influencer usando capacete de paintball em área indígena e diplomata tentando consertar o que foi destruído por um RT. Se antes era só meme, e agora virou briga. Agora é briga. E o meme continua. Porque, diferente de tratados internacionais, o humor de internet não tem cláusula de cessar-fogo. E enquanto o mundo diplomático tenta colar os cacos, o algoritmo segue alimentando a insanidade com a eficiência de um garçom hiperativo, que não entendeu que a mesa já está cheia de vergonha. Sim, a diplomacia morreu. Ou melhor, foi arquivada em alguma gaveta do Itamaraty entre coisas que dariam muito trabalho para resolver. E talvez o próximo governo se importe. O silêncio oficial virou política. Não há retratação. Não há repúdio. No máximo, uma notinha lateral, escondida no site da chancelaria, com palavras cuidadosamente escolhidas para dizer absolutamente nada. Porque, no fundo, o governo entendeu: quanto menos ele se mexe, menos perde popularidade com a ala, que acha que a Guiana é o novo Texas. Enquanto isso, do outro lado da tela, o meme segue em carreira solo, cada vez mais profissionalizado. Influencers agora estão vendendo cursos. Sim, cursos. Com nomes como Geopolítica Memética e Soberania Digital em Tempos de Guerra Cultural. Aulas ao vivo com slides coloridos, citações inventadas de Sun Tzu e QR Code para comprar a nova coleção de camisetas com frases do tipo "Volta, Guiana!" ou Amapá Plus Edition. Canais no YouTube disparam em inscritos com thumbnails, mostrando soldados genéricos em florestas, bandeiras tremulando ao vento e títulos em caps lock, do tipo "A verdade que a mídia não mostra" ou "Esse mapa foi proibido pela ONU". Tudo falso, tudo altamente clicável. E claro, a máquina de desinformação aproveitou. Bots, contas anônimas e perfis com nomes como Patriota ZCL Oficial começam a espalhar versões da história em que a Guiana é uma zona disputada desde sempre, que o Brasil tem direito natural sobre o território e que o povo brasileiro quer a reintegração. O povo brasileiro, no caso, sendo meia dúzia de usuários com avatar de anime segurando a bandeira imperial. Mas isso não importa, porque a mentira, se for bonita o bastante, já ganha. E nesse caso, ela tá vestida de verde e amarelo e usa filtro vintage. O impacto real? Ah, ele chegou. A Guiana suspendeu diálogos bilaterais sobre projetos de infraestrutura. Empresas brasileiras que atuavam em parceria com o governo guianense relatam que foram desconvidadas de rodadas de negociação. E o pior,
o episódio começou a aparecer em relatórios internacionais, como o caso de estudo sobre nacionalismo memético. Um termo técnico elegante para descrever o que acontece quando um país deixa a gestão de sua imagem externa nas mãos de quem só lê manchete, e nem a ONU escapou. Um grupo de analistas publicou um documento alertando para os perigos da escalada simbólica na diplomacia moderna, citando o caso da Guiana brasileira como exemplo de como humor digital pode se tornar gatilho de crise institucional. A resposta do Brasil? Um influenciador foi à TV dizer que a ONU é uma ficção globalista que não entende o povo. Ele estava vestindo um blazer militar e gravou a entrevista com uma katana na parede de fundo. Porque é claro que sim. Enquanto isso, no Congresso, deputados continuam usando o caso como trampolim. Apresentaram moções de repúdio simbólico à imprensa internacional. Querem criar o Dia do Orgulho Nacional Memético. E tem até proposta real de criar uma comissão para avaliar os danos culturais da separação do território original da Guiana. O autor da proposta? O mesmo que um dia tentou aprovar o Dia do Alfajor Patriótico. Sim, este é o momento histórico em que estamos. A diplomacia virou espectadora. A imprensa virou vilã. O meme virou pauta e o limite virou souvenir. Tem um momento em toda a bagunça em que o mundo real olha para a situação, dá uma risadinha nervosa e percebe que talvez não seja só meme. E quando isso acontece, a risada some. Dá lugar a relatórios, sanções, comunicados formais e, claro, o pior de todos os sinais: a atenção da imprensa internacional séria. A crise já não é mais só nossa. O mundo está olhando. E não com bons olhos. Lá fora, veículos como The Guardian, El País, Al Jazeera e até a onipresente CNN começaram a cobrir o caso com aquele tom que mistura perplexidade e desdém. As manchetes são quase piadas, involuntárias. Território alvo de disputa digital entre Brasil e Guiana após meme nacionalista viralizar. Cresce tensão geopolítica na América do Sul, com base em desinformação online. O que acontece quando política externa é feita por influenciadores? Enquanto isso, os diplomatas da Guiana estão em tour, literalmente, aparecendo em conferências da ONU, reuniões da OEA, seminários da Commonwealth, distribuindo prints de tweets como evidência de hostilidade digital coordenada. E funciona. Por quê? É embaraçoso demais para ignorar. A ONU publica uma nota. A União Europeia reage com preocupação. O Conselho de Segurança acende a luz amarela. E o Brasil? O Brasil manda um segundo comunicado, ainda mais tímido que o primeiro, praticamente escrito com fonte cinza claro sobre fundo cinza mais claro. Nele, reforça o compromisso com a paz regional e o respeito mútuo entre povos irmãos. O que é uma forma polida de dizer: foi mal aí, mas a gente não vai fazer nada. Enquanto o Itamaraty age como se o incidente fosse um furto de caneta na sala dos professores, a comunidade internacional passa a considerar o caso um precedente perigoso, o primeiro conflito geopolítico com origem puramente memética. O nome pega. Conflito memético. Soa moderno, acadêmico, palatável. Mas na prática significa o seguinte:
o mundo está tentando entender como lidar com países que deixam a política externa ser decidida por retweets. E adivinha quem virou o laboratório? E não para por aí. A Guiana começa a revisar acordos comerciais com o Brasil. Suspende projetos conjuntos na Amazônia. Propõe taxar produtos de origem brasileira com tarifa de soberania. É surreal? É real. E então vem o ápice. Uma proposta informal circula entre membros da ONU para criar um protocolo internacional de combate à desinformação geopolítica baseada em redes sociais. Tradução: regras novas para impedir que países virem ameaças por causa de influencers. Tanto a ironia? A proposta tem o Brasil como exemplo de caso crítico. Sim, o país que já foi citado em conferências por combate à fome agora entra nos slides como exemplo de colapso narrativo institucional por contágio memético. Dentro do Brasil, o estrago também é visível. A opinião pública se divide entre os que acham tudo uma brincadeira mal interpretada e os que acreditam, com convicção inabalável, que a Guiana deveria sim voltar ao mapa correto. O meio termo sumiu. A lucidez exilada. E o que dizer da elite política? Ela finge não ver. E quando vê, calcula. Será que vale se queimar por uma crise que não dá voto? Spoiler: não vale. Então, finge de novo. Mas a imagem do Brasil lá fora já era. Analistas falam de um novo tipo de instabilidade, a instabilidade memética. Um termo chique para descrever governos reféns de sua própria bolha digital. O que era meme virou tendência. A tendência virou ruído diplomático. O ruído virou silêncio constrangedor. E agora o Brasil se encontra isolado no cantinho da sala, fingindo que não foi ele quem acendeu o fósforo enquanto tudo queima ao redor. E tudo começou com uma piada. Um mapa. Um post. Alguém entediado. Alguém poderoso demais. E ninguém para dizer: cara, apaga isso. No fim, a pergunta que sobra é: quantos países ainda conseguem segurar o próprio delírio digital antes que ele vire política externa? No caso do Brasil, a resposta chegou tarde. E chegou com bandeira, discurso de plenário e notificação da ONU. No próximo vídeo, a gente te mostra outro caso em que o humor virou política e a política virou tragédia. Spoiler: não foi o primeiro e não vai ser o último. E aí, você acha que a Guiana é nossa? Ou que a sanidade já foi embora sem carimbo no passaporte? Comenta aí embaixo antes que algum deputado transforme isso em plebiscito. E se esse vídeo te fez rir, suar frio ou repensar o conceito de fronteira em tempos de Wi-Fi, você já sabe. Tem mais. Mas cuidado. Quanto mais você assiste, mais difícil fica acreditar que isso aqui ainda é realidade. Ou pior, que a realidade é isso aqui.